ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Repita comigo, diga aí, com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim, e se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E você diz amém. Vire para quem está do seu lado e diga: ele vem. Diga forte, diga: ele vem. Coloca a sua Bíblia no banco e levanta as duas mãos bem alto, assim, bem alto se você puder. Diga comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Tome assento, meus irmãos. Meus queridos, capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, aborda sobre a última semana de vida do ministério de Jesus e de vida terrena. Jesus viveu vida biológica, terrena, durante 33 anos. 33 anos foram os anos de vida de Jesus na face da terra. Existem algumas especulações de alguns que dizem que era 33 anos completos, outros falam que era 33 anos e meio. Não importa, o fato é que Jesus vive 33 anos. Porém, vale a pena ressaltar que 30 anos da vida de Jesus fora mencionada algumas vezes as suas aparições no Novo Testamento. Jesus, ao 8º dia, apresentado no templo, aos 12 anos, diante dos grandes pensadores da lei, sacerdotes, escribas, porque é quando se completa a maioridade. Jesus na sinagoga. E aí o texto, os evangelistas falam de Jesus esporadicamente durante a sua estadia até os 30 anos na terra. Mas o seu ministério começa a partir dos 30. Dos 30 até os 33, Jesus não só vive a vida terrena, mas agora exerce também um ofício que era de Deus para ele, o ministério no qual
Os profetas, inclusive Isaías, já havia trazido a identidade do ministério do Messias. Chegou aos 30 anos, Jesus exerce o seu ministério. Aí alguém pode perguntar, por que Jesus não exerceu o seu ministério antes? Jesus não exerceu o seu ministério antes, e ele explica isso quando ele faz um dos seus grandes sermões, que é o Sermão da Montanha. Ele prega do capítulo 5 até o capítulo 7, e é provável que esse sermão seja um dos mais duradouros no tempo do ministério de Jesus, porque provavelmente passa-se o dia todo Jesus pregando sobre as bem-aventuranças no monte. E aí, quando ele prega sobre as bem-aventuranças, ele também aproveita para falar que tudo que estava na lei, ele tinha vindo para cumprir. Ele não deixaria cair nenhum ponto, nenhuma vírgula e nenhum tio. Tudo que estava inserido na lei, ele não vinha para tirar, mas ele vinha para cumprir toda a lei e toda a justiça. Exatamente por conta disso, inclusive ontem, eu falei aos irmãos que um sacerdote só poderia exercer a sua função passados os seus 30 anos, porque era quando ele adquiria a maturidade. Então Jesus, mesmo sendo Deus, carregando a natureza divina, ele cresceu, ele nasceu. Então, como homem, na natureza humana, Jesus, a primeira coisa, precisou se socializar, porque ele veio de uma natureza divina. Ele nunca havia sido humano. Agora ele é Deus, homem. Então, como Deus homem, ele precisa se socializar. Ele precisa aprender a andar, comer, falar, socializar. Ele cresce, ele tem vida de infância, vida adolescente, ele tem vida de jovem e ele chega à vida adulta. Ele passa por todas essas fases. E quando chega aos 30 anos, é que ele vai exercer o seu ministério. Lucas define isso muito bem. Lucas diz assim: e crescia Jesus em conhecimento e em estatura. Ou seja, ele crescia em conhecimento e em estatura para exercer o seu ministério. Então, eu devo dizer a vocês que durante o período de 30 anos, Jesus aprendeu, Jesus foi admoestado, Jesus se socializou, Jesus se integrou para exercer 3 anos de prática na vida ministerial. Então, falando bem aberto aqui para a gente não demorar, é mais ou menos assim: Jesus aprendeu 30 anos para ensinar 3. Vou repetir: 30 anos Jesus aprendeu para ensinar 3. Diferente de hoje, de gente que não aprende nada e quer ensinar o que não sabe. Então, Jesus tem aqui a maior lição para todos nós. Se preparou 30 para exercer 3. E a preparação de seu ministério, que fora uma preparação tão poderosa, João chega a dizer que quando ele conta sobre os milagres de Jesus no seu evangelho, sobre os acontecimentos da vida ministerial de Jesus, ele chega a dizer que não haveria livros suficientes para colocar todos os feitos do ministério de Jesus. Isso era de 3 anos que João estava falando. João não estava falando da vida toda. João estava falando de 3 anos. Não haveria espaço em nenhuma biblioteca para contar. Jesus foi tão eficiente, tão eficaz, tão produtivo no seu ministério, que ele fez
tudo em 3 anos com tanta eficácia que era como se fosse durante 33 anos de vida. Porque não importa o tempo que lhe foi dado, o que importa é a qualidade do trabalho que será feita. Quando você faz um trabalho com qualidade, quando você toca com qualidade, prega com qualidade, ensina com qualidade, canta com qualidade, rege com qualidade, o seu tempo gasto neste trabalho se torna tão eficiente e tão eficaz que parece que você já está há anos, porque o nível de produção no ambiente espiritual ele se multiplica, porque Deus trabalha sempre com um agente multiplicador. E quem é o agente multiplicador? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o agente multiplicador da tarefa. É por isso que o livro de Atos, ele é tão poderoso que é o único livro da Bíblia que não termina. Você pode ver, o livro de Atos não termina. Lucas, quando escreve Atos, no seu último capítulo, ele diz assim, ó, e seguiam pregando o evangelho do reino com toda a autoridade, sem que houvesse impedimento. Porque quem faz com qualidade, fofoca não para, mentira não para, demônio não para. E eu tenho uma notícia para te dar, só trabalha que ninguém vai te parar. Aleluia! Então, Jesus aqui, ele se tornou poderoso nas suas obras e eficaz no seu ministério. Mas, o que vale a pena pensar é que durante o período de 30 anos, Jesus aqui foi levado pelos seus pais logo quando nascido. Vocês se lembram que Herodes buscava matar e tirar a vida de Jesus, e o anjo apareceu para José e para Maria e disse, leva o menino para o Egito, para que ele seja escondido das mãos de Herodes, pois procura matá-lo. E a Bíblia diz que Jesus ficou lá. Morrendo Herodes, o Senhor apareceu novamente para Maria, na figura do anjo, e disse para que voltasse agora, porque não havia mais nenhum risco e o menino seguia a sua vida. Quando ele volta, no 8º dia, Jesus é apresentado no templo. Aonde Jesus é apresentado? No templo. Fale mais alto. Aonde Jesus é apresentado? No templo. Jesus era de uma família tradicionalmente judia. Eles eram judeus. E como judeus, eles cumpriam toda a lei. Vocês sabem que os judeus, eles possuem festas anuais escritas na lei mosaica. Tradicionalmente, desde os tempos antigos, os que moravam nas adjacências do templo, nas épocas de suas comemorações, iam para lá para celebrar, principalmente uma das festas principais, que era uma das maiores celebrações, que era a Páscoa. A Páscoa era celebrada lá no templo e as famílias costumeiramente gostavam de frequentar a região do templo em Jerusalém para esta celebração. Jesus, como faz parte tradicionalmente de uma família como esta, é provável que quando Jesus não estava no templo anualmente, ele estivesse também nas sinagogas, porque os evangelhos falam disso. A gente vê hoje aí uma abertura, uma margem para os desigrejados. Eu sirvo a Deus em casa mesmo. Não tem essa não, porque se é crente, lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é no templo adorando. Até Jesus ia para a sinagoga para adorar, para cultuar, e quando não ia para a sinagoga, ia para o templo. Depois da pandemia, o que teve de crente medroso que apareceu por aí dizendo, não, eu cultuo online mesmo, eu fico por aqui mesmo, a igreja está em casa mesmo. Não. A igreja, ela precisa se reunir formalmente no templo. Nós formamos a igreja.
eu não sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, que junto compactuamos da igreja de Cristo. Você nunca vai ver uma perna andando sozinha aqui. Não, você não vai ver um nariz passando por aqui sozinho. Não, mas junto o nariz, o olho, a boca, o braço, gruda tudo, é corpo. E corpo é igreja. Um canta, outro prega, outro ora, outro dá glória, outro profetiza, outro fala a língua, outro interpreta, e a igreja sai vibrante e triunfante. Eu queria que você tocasse em quem está do outro lado e dissesse: nós fazemos parte da igreja. Será que tem alguém que pode dar glória a Deus por isso aqui? Fazemos parte da igreja. Então, Jesus aqui, anualmente, os evangelistas não nos dão dados precisos, mas acredita-se que anualmente Jesus frequentasse aqui este ambiente de adoração. Páscoa, Pentecostes e assim por diante, as outras festas que eram festas judaicas. Jesus faz isso até os 30 anos, provavelmente com a sua família, com Maria, com José, com seus irmãos. Vocês se lembram que aos 12 anos, Jesus estava ali na região do templo. E ele se perde, na verdade a sua mãe o perdeu. E ele já muito novo, ele já manifestava a natureza divina. Só a Maria sabia quem ele era, Maria e José. Mais Maria ainda, porque José no trabalho braçal não tinha muito tempo para lidar com os cuidados da criança. E mãe que é mãe, tem mais o tete a tete com a criança. E a Bíblia diz assim, e Maria conferia todas as promessas de Deus a ela. Ela sabia, ela tanto sabe que ela está vivendo com alguém que tem uma autoridade acima dela. Portanto, quando aos 12 anos o menino sumiu, na qualidade de mãe, ela fala: estávamos todos te procurando, tu se perdeu, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Jesus, com muita autoridade, olhou para ela e disse: meus irmãos, meu pai, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Já com 12 anos, mas ele ainda não estava no ministério, ele estava arguindo, ele estava respondendo, ele estava entre os cabeças pensantes da lei, e o povo espantado, dizendo: que menino é esse? Que sabedoria é essa? Então ele está na região do templo, ele vai aos 12, ele vai aos 13, aos 12 se completa a maioridade, aos 18 aqui no Brasil a gente completa, mas aos 18 lá, um judeu já é maior, e 18, 19 e 20, a Bíblia não vai dizer muito sobre essa fase da vida de Jesus. Mas aos 30 aparece o seu batismo, vai aparecer Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele começa seu ministério. Quando ele chega aos 30 anos do ministério de Jesus, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João vai falar mais nada sobre Jesus no templo. Ninguém vai falar mais nada. Só Mateus, no capítulo 21, na última semana, passou 3 anos. Primeiro ano, segundo ano, Jesus entrava nas sinagogas, Jesus cultuava na sinagoga. No templo ele não ia mais. E eu vou explicar para você por quê. No templo, em Jerusalém, Jesus não põe mais os seus pés. Ele foi esporadicamente, poucas vezes. Ele limpou o templo, tirou os cambistas, e aí depois ele consagra aquele lugar e nunca mais ele aparece. E aí, depois, na última semana que antecedia a sua morte, isto era, num domingo, como é hoje, e na próxima sexta, era o dia da sua crucificação. Nesta semana, neste interim, neste espaço de tempo, do domingo para a sexta da crucificação, Jesus agora vai para a região de Betfagé para ir ao templo. E isso era algo fantástico, porque a sede da religião judaica estava ali. Todos os acontecimentos se davam ali. E Jesus, na última semana, vai inaugurar uma entrada triunfal
dentro do templo, passando pelas ruas pedregosas de Jerusalém e indo para o templo, na última semana. O que eu quero pensar com vocês aqui é que durante todo esse tempo, ninguém registra mais nada, absolutamente nada, tão relevante como Mateus vai fazer na última semana. E que negócio fora de sintonia para quem quer expor o ministério ou se dar a conhecer de maneira nacional. Jesus aqui já era conhecido. Jesus aqui era mais conhecido por mais de 1 milhão de judeus e gentios. O nome de Jesus já tinha rodado em todas as aldeias, em todas as cidades e até mesmo nas cidades gentílicas. Jesus passou na Galileia, na Pérea, na Judeia. Jesus passou nas regiões montanhosas, em Gadara. Jesus entrou em regiões onde judeus tinham preconceito, pisou em Samaria, ajudou os samaritanos, salvou a samaritana. Jesus entrou em terrenos que ninguém queria entrar. Agora, na última semana, ele vai entrar e o comportamento dele é algo que, como se fosse hoje, diria que era a apresentação do ministério. Quem é que não quer apresentar o ministério na sede do seu ministério, entrando e se fazendo conhecido por todo mundo? Isso era coisa para fazer na primeira semana do seu ministério. Não foi na primeira semana, não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano, não foi nos primeiros meses do terceiro ano, foi na última semana, faltando uma semana para ele ser crucificado. A gente vê algo glorioso aqui. Ele está olhando daqui a uma semana. Tem um calvário para ele subir, mas ele ainda consegue fazer uma festa antes de ser crucificado. Porque quem é chamado por Deus é assim, está na estrada da angústia, mas ainda consegue celebrar. Está na estrada da prova, tudo fechado, gente querendo matar, gente falando mal, e ele ainda consegue celebrar para cantar o hino da vitória. Ô glória! Se você puder, vira para quem está do teu lado aí e diga, e você, já aprendeu a celebrar de porta fechada e quando as coisas não são relevantes? Diga aí, diga, já aprendeu a celebrar? Diga, celebre na doença, celebre na porta fechada. Por quê? Porque celebrar de porta aberta é fácil, celebrar de porta facilitada é muito bom. Celebrar quando tem amigo batendo no ombro é bom, mas celebrar quando o gatilho do revólver está na cara, quando Satanás está sapateando na tua frente, quando a terra está seca e não tem gado para se alegrar, aí você faz que nem Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Ô glória! Aleluia! Então preste atenção, olhe para cá. Jesus aqui durante 3 anos, não temos informações enfáticas que todos os anos do seu ministério, durante 3 anos, ele esteve em Jerusalém, como ele esteve nos anos passados. 30 anos, ele esteve muito mais. Agora, 3 anos de ministério, ele não vai. E eu vou te explicar por quê. Por que que isso vai acontecer? A Bíblia diz que um profeta, quando o segundo templo foi construído, ele se chamava Ageu. Os historiadores dizem que Ageu tinha aproximadamente 90 anos. Quantos anos ele tinha? 90. 90 anos. Ageu participou da construção do segundo templo. O primeiro templo caiu, foi levado, abatido. Os babilônios entraram, arrasaram, levaram a riqueza, a moeda, o ouro, a prata. Eles tiraram as cabeças pensantes de Jerusalém, os cientistas, aqueles inteligentes, tudo que estava relacionado à grandeza do templo, daquilo que Davi tinha adquirido e que Salomão tinha construído, foi levado. Os judeus ficaram tão oprimidos nas mãos dos babilônios que não tinham coragem nem de tirar as suas harpas dos salgueiros para cantar.
porque eles estavam em terra estranha. Mas, quando eles retornam o cativo, e agora eles vão levantar uma outra casa ao Senhor, levantaram um segundo templo. O segundo templo se chamava a casa de Zorobabel. Este templo que foi levantado no lugar do primeiro era um templo grande, bom, belo, com prata, com ouro. Mas em relação ao primeiro, não chegava nem nos pés. Quem tinha participado da primeira casa sabia o que era glória. Quem tinha visto a ministração e a grandeza e a riqueza, e quem tinha ouvido falar, sabia o que era beleza. Sabia o que era. A rainha de Sabá, quando foi no primeiro templo, Flávio Josefo conta que ela sofreu até um mal-estar quando ela viu os servos como caminhava, a prata, o ouro, a mesa, as cadeiras. Imagina a glória que era dentro daquele templo, a sabedoria dos homens, e como Salomão era interrogado e como ele resolvia as questões, os provérbios falados, as suas falas e conselhos, como era a hierarquia da grandeza do reino naqueles dias. Mas tudo aquilo caiu. Aí vem a segunda casa. Quem olhou para a segunda casa disse, é bonita, mas igual a primeira, igual a primeira, não tem. Aí esse profeta que é Ageu, ele também participou da construção. Ele ajudou a levantar o templo. Quando o templo está terminando, Ageu abriu a boca e profetizou. Ele olha para o templo e diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, quem olhou Ageu profetizando e sabia da história do primeiro templo, no mínimo achou, esse velho tá doido. Porque como é que ele vai profetizar que esse templo vai ficar mais bonito? Porque na cabeça do povo, o que era glória? Na cabeça do povo, glória era ouro, glória era prata, glória era adorno, glória era beleza. 520 anos antes do capítulo 21 acontecer. Quantos anos? 520 anos. Ageu está olhando para o templo e dizendo assim, vocês nem sabem que a glória dessa casa vai ser maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aí os murmuradores, porque sempre tem murmurador de plantão que não conhece nada e fica sempre metendo o dedo e dando palpite, olhou e disse, Ageu tá doido? Um velho desse de 90 anos vem falar agora uma besteira dessa, que esse templo vai ser maior na sua glória. Não tem como, não tem dinheiro, nós não temos mais recursos. Tudo que nós tínhamos, nós empreendemos aqui. Eles não sabiam que a glória era o Cordeiro de Deus, que ia atravessar dentro do templo andando, caminhando. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga, quando Deus te disser alguma coisa, diga aí. Quando Deus te falar alguma coisa, Ele sempre fará maior do que o que você ouviu. Será que tem alguém aqui que pode dar glória? Diga para quem está do teu lado aí, diga, vai ser maior do que o que você imagina. Ah não, me ajuda pelo amor de Deus, diga, vai ser maior do que o que você imagina. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas como assim? Como é que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira? 520 anos se passaram. Isso agora, quando Ageu fala, Ageu foi levantado para fazer uma promessa. Porque ouça aqui, toda boa palavra de Deus começa com uma promessa. Tem crente aqui? Diga comigo amém.
Toda boa palavra de Deus a nós começa com uma promessa. A promessa tem 3 fases. Olha aqui para você lembrar ou aprender. A promessa tem as 3 fases. Primeira fase, fase inicial. E na fase inicial, quando Deus faz a promessa, Ele indica a geografia. Vou repetir, olhe para cá. Não desvirtua não para você entender o que a palavra quer dizer. Quando Deus começa iniciando com uma promessa, Ele indica um lugar. Deus não faz promessa aleatória sem mostrar o lugar do acontecimento dela. Olha só, Ageu, quando começou a profecia, ele disse assim, ó, é aqui. Não era Jericó, não era Betel, não era Betânia, não era Nazaré. Era onde? Era em Jerusalém. Diga, quando Deus aponta... Ah, não, vocês não estão aqui não. Diga, quando Deus aponta para uma geografia, aconteça o que acontecer, vai ser lá. Será que tem alguém aqui para dar glória? Será que tem alguém aqui para dar glória? Se Deus falou que vai fazer coisa grande aqui, não é na esquina não, é aqui. Ah não, você não entendeu. Se Deus falou que vai fazer coisa grande na tua casa, na tua vida, não tem problema se alguém não vai com a tua cara, não gosta de você, fala mal de você, joga teu nome na arapuca, coloca teu nome na boca de sapo. Se Deus falou que é você, é você. Eu queria que você sacudisse quem está do teu lado assim e dissesse para ele, diga, eu sou a geografia da promessa. Diga aí, diga, vai começar em mim. Não bate no peito, irmão. Seja corajoso, mas é em mim. É aqui, ó. Eu sou a Jerusalém de Deus. Vai começar aqui. Não pode ser outro lugar a não ser Jerusalém. Aí Ageu falou. Ageu iniciou a palavra mostrando uma promessa. Ele disse assim, ó. Aqui é onde? No templo. A glória desta casa será maior que a da primeira. Primeira fase da profecia indica uma geografia. Fale mais alto. Primeira fase da profecia indica uma geografia. Segunda fase da profecia. Passou 100 anos. Que Deus não é menino buchudo para falar toda hora. Deus tem tempos adequados e estações para falar. E a profecia, ela precisa estar dentro desses 3 pilares. Primeiro, início, indicando um lugar. Segundo, passou 100 anos, vem Zacarias. Já não era 500, era 420. Aí Zacarias veio. E quando Zacarias vai profetizar, Zacarias não vai fazer a mesma promessa. Porque Deus não fica falando no mesmo assunto toda hora, toda hora. Deus fala de um assunto uma vez. E quando ele repete o assunto, ele não faz a promessa, ele confirma, porque já foi feita. Será que tem alguém aqui que consegue entender? Diga para quem está do outro lado, diga, primeira fase, está fraco, diga, primeira fase é a promessa. Segunda fase, confirmação. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga, em que fase você está? Na fase da promessa ou na fase da confirmação? Olha para quem está do teu lado aí, diga, em que fase você está? Na fase da promessa ou na fase da confirmação?
Mas na fase da confirmação, olhe para cá, na fase da confirmação, porque a confirmação, olhe para cá, a confirmação, ela endossa o que a promessa já falou. Só que para ser confirmação, ela carrega detalhes que a promessa não carregou. Primeiro tem a promessa, que mostra a geografia. Depois vem a confirmação, que traz com ela o quê? Detalhes. Aí agora, Zacarias que vai confirmar o que a promessa já tinha mostrado no lugar. Zacarias vai confirmar assim: Sião, Jerusalém, alegrem-se, porque o teu rei virá a ti. Agora é a fase da confirmação que vem com ela detalhes. Toquem quem está do outro lado aí, diga, está preparado para os detalhes? Diga, porque nos detalhes, tu não vê coisas que viu na geografia. E você vai, diga para quem está do outro lado, diga, você vai começar a ver coisa que não viu antes. Porque você está na fase da confirmação. Ah, não. Ah, não. Será que tem alguém aqui comigo? Diga para quem está do outro lado aí, diga, não se preocupa com quem não está entendendo o que você está vivendo, que o que você está vivendo não é mais promessa, você está vivendo é confirmação, e você vai começar a ver coisa que você ainda não viu. Quem é que era rei naqueles dias? Olhe para cá. Quem era rei naqueles dias? Rei naqueles dias eram as grandes autoridades. Herodes, os grandes homens. Quem era rei? César, Pilatos, autoridade. Todas as autoridades de Israel, tanto de Israel como do Império Romano, eles tinham as suas entradas triunfais. Eles tinham as suas formalidades para entrar em uma celebração. E aqui, o profeta Zacarias está falando assim, ó, o teu rei, ele não falou o teu Cristo, ele falou o teu rei, ele não falou o teu Deus, ele falou o teu rei, ele não falou o teu súdito, rei que era rei, tanto em Israel, quanto em Roma, na Grécia e no mundo antigo, andava de quê? Cavalo. Mas como era confirmação, Zacarias falou, não é cavalo, esse aí, para fazer tudo do contrário do que o povo acha que é, esse vem de jumentinho. Ai, derrema-na-se-á. Diga para quem está do teu lado aí, diga, na confirmação, você vai ver coisa que você não imaginava ver. Vai viver coisa que você não imaginava viver. Diga aí, depois da confirmação, diga para ele, diga aí, depois da confirmação, vem a terceira fase. Diga para ele, diga, sabe qual é a terceira fase? O cumprimento da promessa. Tem gente aqui que está na primeira fase, na fase da geografia. Tem gente aqui que está na segunda fase, na fase dos detalhes. Mas tem gente aqui que já está entrando para a terceira, a fase da promessa. Pega na mão de quem está do outro lado aí, segura na mão dele, segura na mão dela. Diga para ele, diga, está chegando a hora. Não está fraco, diga, está chegando a hora de você começar a viver a terceira fase dessa promessa. Sacode a mão dele e diga, o céu vai cumprir tudo que falou ao teu respeito. Sacode quem está do teu lado e diga, cara feia não vai te parar. Macumba não vai te parar. Demônio não vai te parar. Olho gordo não vai te parar.
pode bater tambor, rodar baiana, fazer ziriguidom, colocar nome na boca do sapo. Se tiver que cumprir, vai cumprir! Vem no glória comigo agora! Vem no glória comigo agora! Se eu fosse você, eu jogava a mão pro alto, levantava a mão, abria a boca, solta o glória mais alto. Olha para quem tá do teu lado, pega na mão dela e fala: fica ligado que 2024 vai terminar com promessa cumprida. Orarinte comana alamachai. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto. Levanta a mão. Levanta a mão que tem uma onda de glória passando aqui. Dormente como nave a sé. Pergunta de novo para quem está do teu lado aí. Pergunta para quem está do teu lado. Me ajuda, irmão. Nós estamos num culto pentecostal. Hoje não é noite para domingueiro, não. Hoje é noite para pentecostal. Então sacode a mão. Para de ficar me olhando que nem delegado com cara de fiscal de igreja. Toca em quem está do teu lado aí. Toca nele. Diga para ele em que fase tu tá da promessa. Da geografia, ou do cumprimento, que fase que você tá, ou da confirmação, seja qual for a fase, o céu vai movimentar para confirmar o que falou. Vem comigo, vem. Ageu falou. Zacarias confirmou. 520 anos passou. Aí, Jesus está em Betfagé, na região montanhosa, de frente para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha 12 discípulos. Quantos? Perceba que na fase do cumprimento, não é todo mundo que está pronto para viver. Diga para quem está do outro lado, diga, selecione, diga aí. Quem vai andar com você na fase do cumprimento. Quantos discípulos Jesus tinha, pastor? 12. Mas para o cumprimento dessa promessa, ele só estava com quantos? 2. E eu, na minha forma de pensar, porque Mateus, se ele tivesse, ele teria sido descrito pelo fato do comportamento colérico dele, que era Pedro. Pedro era sempre aquele entrão palpiteiro que falava muito. Ele não podia estar para essa missão específica e nem para outras. Você pode ver que Pedro não estava, porque Pedro qualquer coisa fazia pergunta. E tem coisa que não é para perguntar, tem coisa que é para fazer. Aí Jesus olhou e disse assim, ó, você vai lá na região de Betfagé, porque tem 2 jumentos presos. E já que é uma entrada triunfal, vou falar bem aberto, já que é para chegar chegando, a pergunta que não quer calar é por que Jesus não entrou de cavalo, sendo que a maior autoridade do mundo naqueles dias era respeitada numa cavalaria, e Jesus, ao invés de usar um cavalo, acha logo 2 jumentos, e além de montar no maior, ele prefere um menorzinho. Se Pedro tivesse lá,
Jesus ia dizer, vamos fazer uma entrada e hoje eu vou montar num jumentinho? Provavelmente Pedro ia dizer, mas Senhor, já que é para chegar, chega chegando. O império está lá, é dia de Páscoa, tem 3 anos que o Senhor não pisa o pé em Jerusalém, e agora o Senhor, depois desse tempo todo, vai fazer uma, como diz, uma presepada dessa, e vai me montar num jumentinho. Porque tem gente que é assim, ele não faz nada, ele não contribui com nada, e ainda reclama do que está sendo feito. Mas essa camiseta, tu ajudou quanto para ter essa camiseta? Mas de novo esse congresso, de novo esse pregador, de novo esse pastor, não ajudou nada, não trabalha nada, só critica, aponta o dedo, fala mal. E hoje Deus está dizendo, eu não conto com quem dá palpite, eu conto com quem executa. Oremanarrácia. Diga para quem está do teu lado aí, segura na mão dele, irmão, segura na mão dele, segura na mão dele de novo aí. Pega na mão dele e fala, quer vencer? Tá fraco, diga, quer vencer? Pergunta menos e faz mais. Diga, para de perguntar, porque quem foi chamado não foi chamado para perguntar, foi chamado para trabalhar. Oi, vou profetizar, e eu vou profetizar porque eu estou na autoridade da palavra, e quem quiser receber essa palavra, recebe, porque ela vem do céu. Deus está dizendo, eu vou arrancar os palpiteiros de plantão, e vou levantar gente que quer trabalhar. Não é tempo de casa que vai te segurar aqui. Se não quiser trabalhar, esvazia a cadeira para quem quer trabalhar fazer. Ai, né, menecomana, tô sentindo algo aqui, hein? Palpita, 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 e não faz nada. Tem coisa que não é para perguntar. Jesus chamou mais 2 no dia da Páscoa. Vocês lembram? No dia da Páscoa, Jesus chamou mais 2. E aí Jesus disse assim, ó, vai até a cidade. E vai lá, e vocês vão encontrar quem? Um homem, porque precisava de utensílios para a Páscoa. Jesus disse, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro na mão. Se fosse para perguntar, ele sabia que no costume judaico, homem que era homem, não carregava cântaro. Mas se Jesus mandou, e disse que ia ter um homem com um cântaro na mão, ainda que é fora do costume. Aí Jesus manda fazer, alguém fica, não vou fazer porque não é o meu costume. Mas não é questão do costume, é ele que mandou fazer. Mas aqui não faz assim, faz sim, porque quando ele manda, até o que não é costume vira lei. Porque toda regra no mundo espiritual tem a sua exceção. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando em obedecer uma palavra. Doutrina é imutável, mas eu estou dizendo em fazer alguma coisa diferente, segundo a ordem que foi dada. Porque o problema é que se a gente se prende... Vou falar! O problema é que a gente se prende muito a uma regra imposta dentro do nosso conhecimento e razão. E aí quando vem uma ordem celeste, Pedro entendia muito de pescaria. E a Bíblia diz que jogou a rede a noite toda e nada. Aí vem Jesus fora do costume e diz assim, joga para o outro lado. Aí Pedro, que era bom de pescaria, quis questionar com Jesus. Por isso que eu disse que ele não estava lá. Provavelmente ele não estava. Ele disse assim, querendo dizer assim, Senhor, aqui quem entende de pesca sou eu. Eu estou aqui a noite toda. Eu joguei a rede e não pegou nenhuma piaba. Mas porque tu falou, eu vou jogar do outro lado. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga, para de se prender na tua razão.
Ah não, ah não, ah não, ah não. Segura bem na mão dele assim, olha bem na cara dele, fala, sabe o que é que está te atrapalhando? É a tua razão. Diga, a tua razão está te atrapalhando. Diga, muda a rede de lugar. Troca o lugar da rede que o peixe vai vir. Estou sentindo Deus aqui, hein? Tô sentindo Deus aqui, hein? Senhor vai mudar alguma coisa aqui nesse campo de trabalho na vida de alguém. Oh, como eu sinto Deus trabalhar aqui. Olha para quem está do teu lado aí, olha para quem está do teu lado aí e diga, hoje tá fraco, diga forte, diga, hoje não vai ser de cavalo, vai ser jumentinho mesmo. Mas jumentinho? Diga para quem está do teu lado, diga, ele vem, mas não é de cavalo, é de jumentinho. Aqui no texto ele vem, mas não é de cavalo, é jumentinho. Olha para cá. Um rei de jumentinho? E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Não é porque Jesus não tivesse cavalo para usar. Provavelmente na casa de Jesus não tinha cavalo da sua família, mas ele tinha amigo que tinha. O que mais Jesus tinha era amigo que podia emprestar um cavalo. Se Jesus morreu, quando ele morreu, José de Arimateia era senador. Tu acha que um senador não tem um cavalo? O senador era tão rico que tinha um jazigo no jardim do Getsemane. Provavelmente ele não tinha só um jazigo, ele tinha vários jazigos. Um homem que emprestou um jazigo para uma família no jardim do Getsemane é senador das vias públicas. Não tem um cavalo? Era só Jesus dizer, é o seguinte, eu essa semana tenho um passeio para fazer, preciso dar uma volta em Jerusalém e eu quero o teu cavalo. Ele ia dizer, na hora. Jesus também curou, olhe para cá. Jesus curou um servo do centurião. Centurião não é nome, centurião é título. Era como se fosse uma espécie de um vereador. Antes do servo do centurião ser curado, o que ele falou para Jesus? Ele dizia assim, ó, eu sei o que é poder. Eu tenho homens que mando ir e eles vão. É 100. Ele cuidava de 100 homens. Quantos homens? 100. Ele disse, eu mando eles ir, eles vão. Eu mando eles voltar, eles voltam. Mas eu tenho um homem lá em casa que está doente, é meu servo, e eu não sou digno que tu vá lá e entre debaixo do meu telhado, porque eu sei quem tu é. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Jesus disse, eu gostei da tua fé, pode ir que o moço está vivo. Era só Jesus chegar para o centurião e dizer para ele assim, ó, você lembra daquela cura que eu fiz lá para o teu servo? Agora eu estou precisando de uma ajuda tua. Qual? Teu cavalo. Ele dizia, na hora. Mas não era sobre cavalo. Vou falar, olha para cá. O problema é que a gente monta a programação, prepara todo o enredo, achando que vai chegar de cavalo. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus. E o que eu já vi de ajuntamento, onde se preparam e nos preparamos, e a gente fica até pasmado com as grandes cavalarias que chegam, físicas humanas, nos seus poderes e nas suas pujanças. E às vezes vem alguém no seu renome, no seu título, prega, 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 e não dá nada. Ele veio de cavalo. Canta, 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 e a gente só ouve galopada. Aí, de repente, vem alguém que tu não dá nada, e ainda vem de jumentinho, tu diz isso aí, que vai cantar? Isso aí, mas não é o que ele está montado, é a glória que está sob a cabeça dele.
Uindehamandori minandarakataha. Diga para quem está do teu lado aí, diga, diante disso eu prefiro o jumentinho. E é melhor deixar os cavalos de lado. Diga para quem está do teu lado, diga, desce desse cavalo da soberba. Diga, desce desse cavalo da murmuração. Desce desse cavalo. Tem gente aqui que tá doidinho. O cavalo da murmuração já tá preparando para galopar. Porque falta 8:55 e tu aí no cavalo da murmuração dizendo, esse culto tem que acabar às 9. Cavalo meu, teu cavalo, tu vai cair do cavalo hoje, porque o jumentinho vai entrar aqui desfilando. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Só quem é adorador levanta a mão, abre a boca, joga o glória a Deus mais alto que você puder. Só quem é pentecostal abre a boca agora. Dá o grito da vitória. Vem na tua agora. O que mais tinha em Israel era jumento. Na Judéia tinha jumento a rebelia. Jesus usa jumento, vim de jumento. Ele vai vir de quê? Jumento. Mas como assim? Não é o rei dos judeus? Não é o príncipe da paz? Não é o grande todo-poderoso? Não é o leão da tribo de Judá? Vim de jumento. Ele ia vir porque ele não ia brigar com impostos. O problema dele não era com saneamento básico de Israel. Ele não vinha resolver problemas com César, com a questão de impostos com Roma. Ele disse, meu reino não é desse mundo. Eu não sou daqui. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim dizer ao fraco, tu és forte. Eu vim dizer, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são mansos e humildes de coração. Oh, glória a Deus. Por isso que Jesus não estava preocupado com os cavalos. Jesus estava em outra esfera. E agora a gente vai olhar o texto e a gente vai ver que o que mais tem. Porque naquela ocasião, o que era mais fácil de achar era o quê? Jumento. E jumento fala muito da nossa natureza humana. Que o jumento tem comportamentos que na nossa natureza humana nós nos parecemos na natureza pecaminosa humana com muitas vezes o comportamento de um jumento, que empaca, que é difícil, teimoso, bruto. É a natureza humana. Aí Jesus disse, vou montar nesse jumentinho. E não vou montar no maior não, vou montar no menor. É o menorzinho. Algo fantástico está acontecendo nesse texto. Jesus prossegue aqui. E ao prosseguir, quando ele está prosseguindo, ele indo para Jerusalém, ele nesse momento, onde ele encontra-se com os discípulos, olhando ali, na Judéia, na Galileia, o que mais tinha era jumentos e era fácil de se achar. Aliás, Abraão usou jumento. Usou jumento para levar Isaac para Moriá. Jacó usou o quê? Jumento. Isaac usou o quê? Jumento. Na Bíblia, o que mais tem é jumento. A Bíblia fala de Gênesis até o final dela. O que mais dos animais que se fala é jumento. Jumento era fácil de se tratar, fácil de se achar, dava água fácil, qualquer comida comia. Jumento era tão fácil, era fácil de se achar. Sansão para matar os filisteus, aqueles que vinham contra o povo de Israel, quando não tinha arma. O que virou arma? Uma queixada. De quê? De jumenta. O dia que Balaão empacou, teimando contra o Senhor, porque ele se desviou da vontade de Deus, e a Bíblia diz que estava ele montado numa jumenta, e a jumenta viu o anjo, porque nós estamos tempo na época de jumenta ver anjo e profeta não vê nada. A jumenta olhou e viu o anjo, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor
se apresentou com a espada para a jumenta. E Balaão não estava vendo nada, porque estava na carne. E na carne a gente não vê nada. E ele deu um safanão na jumenta, bateu para lá, bateu para cá, bateu para lá, até que a jumenta não aguentou, olhou para ele e falou assim: eu não te sirvo. Quantas vezes eu te desobedeci, tu manda eu ir, eu volto, tu manda eu voltar, eu volto. Tu não tá vendo que parou na minha frente um varão? E eu não posso atravessar? Oremaste. Decalamassubri anderrebe afá. Vai terminar. Jesus agora olha para os discípulos e diz assim, ó, vai lá, e eu já sei aonde está as duas jumentas. Tem a mãe e o filhote. Você vai pegar eles lá. Porque Zacarias já tinha falado. Então era 420 anos antes. Olha que coisa tremenda. Quando Zacarias falou, a jumenta não existia. O dono da jumenta, porque se ela estava amarrada pelo fato de ter muita jumenta na região de Jerusalém, na Judéia, ali na região, aquelas duas jumentas eram guardadas pelo dono. Então estava amarrado para não dar trabalho. E o engraçado é que Jesus sabia onde que ela estava. Antes dela nascer, Zacarias já tinha dito que o rei ia entrar de quê? Cavalo? Não, jumento. E era aquilo, porque Deus, quando indica alguém, não adianta, passa o tempo que passar, é aquele. Mas Zacarias já tinha falado. Jesus já sabia por conta da presciência. Jesus disse, só vai lá, olha para cá. A jumenta e o jumentinho estavam o quê? Preso. Jesus disse assim, ó, vai lá e solta. Isso é fantástico. Jesus disse assim, ó, vai e solta. Mas se estava preso era porque tinha dono. Imagina que se o senhor tem um jumentos e eu quero usá-los, no mínimo, por educação, eu preciso fazer o quê? Informar ou pedir. Pelo grau de amizade, no mínimo, informa ou pede. Jesus não fez isso. Jesus só disse assim, ó, vai e solta. Porque quando Jesus nos acha, a primeira coisa que ele encontra a gente em um estado de prisão. A gente sempre está preso a alguma coisa. Ou está preso à profissão, ou está preso na doença, ou está preso num relacionamento. E é cordas antigas. Ó, cordas antigas. A corda que estava ali era muito antiga. Estava amarrando os dois bichinhos. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Nem a corda, nem quem amarrou, nem a circunstância era mais velha do que a promessa. Porque a promessa tinha 420 anos. Antes da corda ser corda, a promessa já era promessa. Antes do homem nascer, a promessa já era promessa. O céu me trouxe aqui para te perguntar, o que é que está te prendendo? Ai, pastor, é minha luta. Ai, pastor, é meu relacionamento. Ai, pastor, é minha doença. Deus está dizendo a você, quem é essa corda? Na fila do pão. Porque se eu quero soltar, a promessa chegou primeiro. Diga para quem está do teu lado, diga tudo que te prende, diga aí, tudo que te prende, vai ter que respeitar. Não está fraco, irmão, olhe para ele, diga tudo que te prende, vai ter que respeitar a ordem da promessa. E eu acho fantástico, porque Jesus disse assim, ó, vai lá e solta os dois. Vem para cá comigo que a gente já termina, mas a gente precisa pensar nisso aqui. Quantos animais Jesus ia usar? Quantos? Só um. Ele ia montar em quantos? No menor. Mas a mãe também estava lá. Tu acha que Jesus vai entrar numa casa, vai soltar um só e vai deixar o resto tudo preso? Jesus está dizendo, você acha que eu entrei na tua casa só para salvar você e o restante vai ficar tudo amarrado? Eu tenho uma notícia para te dar. Tudo que leva teu nome, tudo que leva teu sangue, tudo que leva a tua parentela, está recebendo uma ordem. Solta porque o rei mandou soltar.
Ah, não. Se fosse você, e esse momento é muito espiritual. Eu queria que você tocasse no ombro de quem está do teu lado e dissesse para quem está do teu lado, diga toda a tua família, diga toda a tua casa, não vai ficar ninguém na corda de Satanás. Quem bate tambor vai vir para cá, quem roda a baiana vai vir para cá, quem cheira pó vai vir para cá, quem rouba vai vir para cá, quem prostitui vai vir para cá, quem toma cerveja vai vir para cá, quem samba no samba vai vir sapatear no poder, vai vir para cá. Olha a labareda de fogo que está passando aqui. A igreja fica ligada, porque tem algo acontecendo aqui. Um minuto de glória, porque eu estou ouvindo barulho de corda quebrando. Corda da depressão quebra agora. Corda da macumbaria, quebra agora. Corda da idolatria, quebra agora. Corda da morte, quebra agora. Na autoridade do nome de Jesus. Quebrou. Aqui vem algo tremendo. O engraçado é que enquanto está preso, ninguém liga. Mas depois que solta, enquanto você não trabalha para Jesus, ninguém fala nada. Enquanto você não assume uma congregação, você não faz alguma coisa, você não toca, você não canta, você não prega, você não faz nada. Ninguém fala nada. Mas é você soltar para dar uma sapateada. Alguém diz, quem mandou soltar? Estava daquele jeito, agora já está pregando. Estava daquele jeito, agora já está cantando. Porque quem não faz se incomoda com quem faz. Vá lá e quem foi? Aí Jesus disse assim, ó. Eu sei que enquanto eles estão lá presos, os dois, ninguém fala nada. E eu nem vou dar satisfação. Jesus estava querendo dizer o seguinte, eu nem vou dar satisfação porque a promessa chegou primeiro. Então, nem pergunta nada, só vai lá, passa a faca, corta e traz. Se alguém depois se agitar, manda dizer que não tem satisfação. Qualquer bronca, bota que eu resolvo. Manda vir falar comigo. Sabe qual é o nosso maior problema, pastor? O nosso problema é que a gente quer dar satisfação para quem nunca nos soltou. Só contribuiu para nos prender. Nunca quis ver a nossa liberdade. Aí depois que a gente está livre, a gente se preocupa em dar satisfação. Mas Jesus disse assim, ó, não dá satisfação não. Para quem tentou te prender o tempo todo, tentou amarrar teus pés o tempo todo, fica tranquilo. Manda os incomodados falar com quem te soltou, porque ele é o que manda no negócio. Eu estou sentindo Deus aqui. Ô glória, olha para quem está do teu lado e diga, para de dar satisfação. Para quem não bota R$1 na tua mesa, para quem não te veste, para quem não te calça, o Senhor vai repreender o espírito da fofoca aqui, hein? Ai, a língua do fofoqueiro vai encurtar aqui, hein?
Jesus vai pegar alguém do WhatsApp, do grupo. Você não dá um glória, mas você fica no Zap, fica no direct, fica postando foto para jogar no escondido. O Senhor está dizendo, eu não tenho satisfação para dar. Quem eu soltei está solto e acabou. Tô sentindo Deus aqui, hein? O Senhor está tratando com alguém aqui. E não tenta prender quem Deus soltou, porque se tu atravessar, tu vai deitar mais cedo. Oi! Olivinte como a Nahalabashai. Não tenta parar, porque quem Deus soltou, te soltou. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, que eu quero orar por você. Oremahalahamahanalamashay. Orimide que manda lobe nem se afá. Eu não tenho tempo para concluir, mas olhe para cá. Vem a jumenta e o jumentinho. Jesus vai montar no jumem. Olha mais alto, Jesus vai montar onde? No jumentinho. No menor. Ali tinha duas coisas. Olhe para cá. Duas coisas. Isso serve para o ministério. Duas coisas tinha. Jumenta velha, jumento novo. Por que Jesus mandou soltar os dois? Porque o novo só obedece o velho. Mas onde é que está a força? No novo. E o velho, por que tinha que ir junto? Porque enquanto o novo puxa a carga, o velho mostra o caminho. Ministério tem que ser com o novo e com o velho. Sabedoria e força. Sabedoria e força. É os novos que correm. É os novos que voa, é os novos que puxa a carga, é os novos que mete o pé no barro, é os novos que sobe no buraco, sobe, entra, desce, vai na favela. E o velho? O velho vai mostrando o caminho. Olha para quem está do teu lado aí e diga, você precisa da força e da sabedoria. Diga, só a sabedoria sem a força te deixa estático. Diga, só a força sem a sabedoria te deixa imaturo. Mas se juntar os dois, ninguém segura a igreja. Jesus montou no novo. A velha jumenta estava acompanhando. E quando ele está entrando, lá vem ele. Montado no jumentinho. Até que ele venha. E aí ele vai cumprindo a promessa. Quem olhou não está vendo um homem no cavalo, mas na cabeça dele estava escrito Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. O povo entendeu que quem era ali não era qualquer um, não era um imperador, não era alguém da família de Pilatos. Não, eles entenderam que era a profecia de Isaías cumprindo. E o principado está sobre os seus ombros. E ele é quem? Ele é maravilhoso, Deus forte,
Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quando Ele vem, Ele vem. Eu estou sentindo que Ele está entrando aqui, ó. Eu estou sentindo que Ele está entrando aqui, Ele está entrando aqui, Ele está entrando. Vai entrar na tua casa, vai entrar no teu serviço, vai entrar na tua família, vai entrar.